o Messias de Israel, ele iria fazer tudo aquilo que Moisés fez. O Messias, o prometido de Israel, na qual, através de Moisés, Deus, Israel, afirmou que colocaria alguém depois de Moisés que seria parecido, semelhante a Moisés. Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15, ali diz, irmãos, que Deus escolherá no meio ali do povo um profeta que será parecido com Moisés, e as pessoas irão obedecer a este profeta. Este profeta que o Deus Israel escolherá no meio do povo, irmãos, será alguém que será semelhante, igual a Moisés. Este cumprirá exatamente as leis de Moisés. Será semelhante, igual a Moisés. Praticará as 613 leis de morte. Tudo que o Moisés fez, esse profeta que viria depois dele também fazeria. O tal Messias prometido de Israel, na qual o povo judeu esperava naquela época. Alguém da raiz de Davi, alguém que seria poderoso entre as pessoas, alguém que seria rei daquelas terras. Quando o Messias, o sinal do Pai, o Emanuel, Pai conosco, Isaías 7,14, Mateus 1,23, o Filho veio revelar o Pai, Mateus capítulo 11, versículo 27. Quando o Messias veio aqui nessa terra, muitos estavam confundidos, pois alguns pensavam, este é um profeta, outros pensavam, não, este não é o profeta. Por quê, irmãos? Porque o Messias que veio do Pai, ele foi galileu, ele foi nazareno. No sistema religioso, as pessoas dizem Jesus de Nazaré. Mas como assim, irmãos? Se o Jesus Cristo que o sistema religioso ensina, ele foi judeu, ele foi de Belém, da Judéia, assim como o sistema ensina. Porém, isso também é uma grande mentira, pois Jesus Cristo, ele vem de Roma. Constantino é o pai de Jesus Cristo. Constantino que criou Jesus Cristo. Jesus Cristo vem de Roma, mas o sistema ensina que Jesus veio de Belém, da Judéia. Então, irmãos, como que Jesus é nazareno? Se o Jesus Cristo do sistema vem de Belém, da Judéia? Então, irmãos, naquela época, o Messias, o Emanuel, o verdadeiro Messias, e não esse Jesus Cristo do sistema religioso, quando o Messias, o Emanuel, veio aqui nessa terra, muitos se dividiram. O povo se dividiu, porque muitos pensavam que o Messias era de fato um profeta. Porém, outros duvidavam, pois o Messias que estavam ali diante deles era Galileu, Belém da Galileia. Por isso se cumpriu a profecia de Isaías, e este será chamado Nazareno, Belém da Galileia, cidade de Nazaré. E naquela época, irmãos, os líderes religiosos, judeus, mestres da lei, eles afirmavam que da Galileia nunca surgiu nenhum profeta. Eles, irmãos, estavam esperando um Messias que viesse da linhagem de Davi, que obedecesse, cumprisse todas as 613 leis de morte de Moisés. E quando eles viram o Messias que veio de Belém da Galileia, que foi Galileu, diante deles, eles não creram no mestre, pois eles estavam esperando o Messias judeu, o Messias que fosse rei, que comandasse aquelas terras que o Deus Israel prometeu ali para eles. Eles não estavam esperando o Messias, o Filho do Pai, o sinal do Pai, Emanuel, Pai conosco. Analisem, irmãos, em João, capítulo 7, versículo do 40 ao 44. Muitas pessoas que ouviram
essas palavras afirmavam: de fato, este homem é o profeta. Outros diziam: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? As Escrituras dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender o Messias, mas ninguém fez isso. Irmãos, observem que aqui o povo se dividiu. Alguns pensavam que ele era realmente o Messias. Outros começavam a duvidar e a pensar. Ali, irmãos, nessa passagem diz Escrituras, mas não, irmãos, não é as Escrituras, pois as Escrituras apontam o Messias da Galileia, o Messias Galileu, o Messias Nazareno, e não o Messias descendente de Davi. Na Torá de Moisés, que diz que o Messias de Israel seria descendente de Davi, no livro de Moisés e não nas Escrituras. Em Marcos, capítulo 12, versículo 35, ali o Messias ensinando no pátio do templo e não dentro do templo de pedra. E ali o Messias perguntou às pessoas que estavam ali ouvindo a anunciação que o Messias estava fazendo. E ali o Messias pergunta para essas pessoas: como que podem os mestres da lei ensinar que o Messias é descendente de Davi? Irmãos, como que pode o Messias ser descendente de Davi? Como, irmãos? Se os frutos de Davi são opostos dos frutos do mestre. Davi, ele tinha ódio das pessoas que eram cegas, das pessoas que eram aleijadas. Já o Messias, ele curava as pessoas cegas, as pessoas aleijadas. Viram, irmãos? Os frutos de Davi são diferentes dos frutos do mestre. Os frutos de Davi é crueldade. Os frutos do Messias é bondade. Outro detalhe, irmãos, como que o Messias seria da linhagem de Davi? Como? Se só o José era judeu, a Maria era galileia. E como sabemos, o nascimento do Messias não foi através de uma relação conjugal entre um homem e uma mulher. O Messias nasceu através do Espírito do Pai. E, portanto, irmãos, só a Maria era galileia. José era judeu. E José não era pai do Messias. José era padrasto do Messias. O Messias, ele nasceu através do Espírito. Portanto, a única descendência terrena que o Messias teve foi através de Maria, a Galileia. Portanto, o Messias, ele foi galileu. Assim se cumpriu a profecia de Isaías. Ele será chamado Nazareno. Nazaré fica em Belém da Galileia. O Messias escolhido pelo Deus Israel seria igual, semelhante a Moisés. Obedeceria, cumpriria as leis de Moisés. Agora, irmãos, vamos analisar se o Messias, aquele que veio do Pai, aquele que foi galileu, se ele obedeceu às leis de Moisés. Uma das leis de Moisés dizia para as pessoas jurarem no nome do Senhor Deus. Deuteronômio capítulo 23, versículo 21. Em Mateus capítulo 5, versículo 34, o Messias disse: vocês ouviram dos seus antepassados, leis de Moisés. Não quebre a sua promessa,
mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Porém, o Messias disse em Mateus capítulo 5, versículo 34, mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não, pois o que passar disso vem do maligno. Uma das leis de Moisés diz: olho por olho, dente por dente, vingança em cima de vingança. Êxodo capítulo 21, versículo 24 ao 25. Em Mateus capítulo 5, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Em Mateus capítulo 5, versículo 39, ali o Messias diz: mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Uma das leis de Moisés dizia: odeie o seu inimigo. Em Deuteronômio capítulo 33, versículo 27. Em Mateus capítulo 5, versículo 43, ali diz: vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos e odeie os seus inimigos. Em Mateus capítulo 5, versículo 44 ao 45, ali o Messias diz: porém, eu vos digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está nos céus, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Uma das leis de Moisés dizia que a mulher adúltera deveria ser morta a apedrejamento. Em Levítico capítulo 20, versículo 10 e em Deuteronômio capítulo 22, versículo 22. Em João capítulo 8, versículo do 5 ao 11, os fariseus disseram: de acordo com a lei, que lei, irmãos? 613 leis de morte que Moisés nos deu, as mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o mestre, o que é que diz sobre isso? Eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra o Messias, pois queriam acusá-lo. Irmãos, acusar vem de acusador. Quem os judeus serviam? Moisés. Moisés é o acusador. João capítulo 5, versículo 45, Apocalipse capítulo 12, versículo do 9 ao 10. Mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Messias endireitou o corpo e disse a eles: quem de vocês estiverem sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelo mais velho. Ficaram só o Messias e a mulher, e ela continuou ali de pé. Então Messias endireitou o corpo e disse: mulher, onde estão eles? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, mestre, respondeu ela. Messias disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Viram, irmãos? Ali, os fariseus levaram até o Messias uma mulher que eles pegaram em adultério. E ali, irmãos, qual lei que os judeus apresentam ao Messias? As leis de Moisés, as leis de morte. Ali eles dizem que na lei de Moisés, as adúlteras devem ser mortas a apedrejamento. Irmãos, o Messias foi a favor dessa lei?
ou ele foi contra? Ele foi contra. Messias não deixou a mulher adúltera ser morta a apedrejamento. Irmãos, as atitudes, os frutos do Messias é totalmente oposto, ao contrário, diferente dos frutos de Moisés. Portanto, irmãos, o Messias, ele desmascarou, ele foi contra as 613 leis de Moisés. O Messias não tem descendência nenhuma com Davi, aquele assassino, e nem com Moisés, aquele assassino.